Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Eu preciso muito da sua atenção, a chuva cai, mas eu sei que Deus preparou algo, uma porção para mim, para você nessa noite, nesse último culto, em nome de Jesus. Enquanto você está abrindo, eu aproveito para lembrar você que está em casa, você que está aqui, de que todos os nossos cultos desse domingo já estão no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar, você pode divulgar, você pode compartilhar, né? Você pode ali colocar o seu testemunho. Inclusive no nosso Instagram, quando você vê aquilo que Deus fez num culto, deixa Deus usar você, compartilha, que você também possa comentar. É uma forma de mais e mais pessoas conhecerem o Evangelho e ver o que Deus tem feito em nós e através de nós. Amém? João capítulo 2, a partir do verso de número 1, eu quero que você acompanhe o texto, por favor. A Bíblia diz assim, capítulo 2, verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós precisamos tanto que a nossa semana, sendo hoje o primeiro dia da semana, que o Senhor ilumine os nossos próximos dias. Que o Senhor faça em nós e através de nós algo sobrenatural. A minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor, conforme as aplicações preparadas para essa noite, o Senhor fale em cada coração. Aquele coração que está fechado e de alguma forma acompanha essa mensagem, a minha oração é que ele seja quebrantado agora na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Que toda falta de atenção seja transformada em um foco
por meio do teu Espírito Santo, para que haja discernimento espiritual por meio da igreja do Senhor. E que no final dessa noite possamos aqui sair amando ainda mais o Senhor e com o coração ainda mais aquecido. Essa é a nossa oração. E desde já devolvemos somente o teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor. Amém e amém. O primeiro milagre. Meus irmãos, sem dúvida esse é um texto muito conhecido por todos nós. É o primeiro milagre de Jesus. Interessante, porque o primeiro milagre de Jesus, ele se dá em um casamento. E o fim de todas as coisas também termina em um casamento entre o noivo e a noiva. Bom, é importante com que saibamos que o casamento naquela época tinha um significado muito importante. As famílias eram constituídas a fim de gerarem benefícios para a cidade. Porque quanto maiores, mais fortes as famílias de uma cidade, maior a economia, maior a segurança, maior a prosperidade de todos. Ou seja, as festas de casamento, elas tinham um significado muito importante, mais do que hoje. É por isso que naquela época eles faziam vários dias de festa, porque de fato era uma celebração à constituição de uma família. E naquela época, sem dúvida, o elemento mais importante de uma festa era o vinho. E acabou o vinho. Era como o fim da festa. Era como o fim daquela celebração, daqueles dias que foram preparados para a constituição de uma família. Eles celebravam, a cidade celebrava. O significado era muito grande, era muito importante. E Jesus estava ali, no início do seu ministério. E é interessante, meus irmãos, a gente perceber ainda no campo da introdução, o que diz o texto no verso de número 9, diz assim: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. Irmãos, percebemos o verdadeiro responsável da festa, o verdadeiro mestre daquela cerimônia. É como se Jesus dissesse: eu sou o mestre de cerimônia dessa festa, eu sou o Senhor da festa. O verso de número 9, sem dúvida, é o ponto central do milagre realizado por Jesus, o seu primeiro milagre. E Jesus, como um convidado da festa, ele está declarando o quanto ele é peça fundamental para os nossos dias, para a nossa vida, para as nossas celebrações. Jesus, ele traz a alegria nos momentos de maior tensão da nossa vida. Entenda, irmãos, que era uma festa como qualquer outra. Entenda que Jesus está ali como humano.
Entenda que havia um povo celebrando. E Jesus, de uma forma indireta, ele está dizendo: olha, sou eu quem traz a verdadeira alegria para vocês. Mas é interessante que o texto também ele traz uma conotação do nosso encontro eterno com Jesus. Ele como noivo e nós como a noiva. Ou seja, o dia de maior alegria, de júbilo, onde não haverá mais choro e nem sofrimento. O ministério de Jesus começou em um casamento e a história humana vai terminar em um casamento. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente precisa aprender algumas coisas com Jesus. A primeira delas, quando a gente percebe Jesus em uma celebração, ou a primeira aplicação que a gente pode trazer ao nosso coração, é que Jesus celebra e promove alegrias na nossa vida. Evangelho não é sinônimo de dor e sofrimento. A religião rouba a alegria da vida, mas Jesus promove. O casamento é uma instituição divina, uma fonte de felicidade. A primeira coisa que eu trago ao seu coração nessa noite é que Jesus é quem promove a verdadeira alegria na nossa vida. O texto vai dizer que Jesus resolve o problema daquela festa. O texto vai dizer que Jesus prova que Ele é a nossa alegria. Irmãos, tem muita gente que acha que Jesus que a vida com Deus é uma vida apenas de martírio, uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Não, Jesus, Ele tem prazer em promover na nossa vida momentos de alegria, momentos de júbilo. Jesus tem prazer em ver você se alegrando na presença dEle. Jesus tem prazer em realizar um sonho da tua vida. A vida com Deus não é um conjunto de regras, é um estilo de vida. É Jesus quem traz a nossa verdadeira alegria. Ou seja, aqueles que servem ao Senhor sentem prazer na presença do convidado da festa. Jesus, ele trouxe alegria na festa. Jesus, ele não trouxe sofrimento. Jesus, ele não acabou com a festa. O desejo de Jesus não era que encerrasse. O desejo de Jesus era ver o quanto eles estavam felizes com aquela celebração. Nós precisamos entender isso, que Jesus é sinônimo de alegria. Jesus é sinônimo de regozijo. Jesus é sinônimo da gente de alguma forma sentir todo o prazer nele, de vivermos uma vida alegre, feliz, regozijante. Irmãos, acorda amanhã na segunda-feira feliz. Não traz o evangelho como um fardo na tua vida. Não leve a vida com Deus como uma vida apenas de sacrifício, mas como uma vida onde Ele promove alegria, momentos de alegria, realizações de sonho. Jesus ama nos ver feliz. Parece que é óbvio, mas muita gente acha que Jesus é sinônimo de sofrimento.
É como se Jesus só se manifestasse no sofrimento, é para que a gente fosse testado. Não, nos momentos de alegria da nossa vida, Jesus também está ali. Jesus, Ele promove esses momentos. Jesus promove momentos entre você e a tua casa, momentos de férias, momentos de celebração, momentos de família, momentos de realização de sonhos. Esse é o nosso Deus, que chega numa festa que poderia ter dado o fim, e Ele reinaugura aquela festa, Ele traz a alegria, Ele traz o sentido daquela celebração. Mas o texto, ele não traz apenas a certeza para mim e para você que Jesus é aquele que celebra com a gente e aquele que promove a alegria na nossa vida. Mas o texto de alguma forma nos ensina, irmãos, que Jesus, ele precisa, ele deve ser convidado para as nossas agendas, para a nossa casa e para as nossas celebrações. Não basta eu e você termos a consciência de que Jesus promove alegria. Tem muita gente que nos momentos de alegria deixa Jesus de fora. Só procura Jesus no sofrimento. Nós precisamos convidar Jesus para a agenda de celebrações. A gente precisa convidar Jesus para aqueles momentos de alegria da nossa vida. Jesus precisa fazer parte da nossa agenda. Jesus não pode fazer parte apenas dos nossos lutos, dos nossos momentos de oração, dos nossos momentos de arrependimento, não. Jesus precisa fazer parte de toda a nossa agenda. Convide Jesus para a tua casa, convide Jesus para as suas férias, convide Jesus para as celebrações com seus amigos, convide Jesus para as resenhas que você faz com seus amigos, convide Jesus. O texto vai dizer, irmãos, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Verso 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ter Jesus como convidado faz toda a diferença na festa. Ter Jesus como convidado faz toda a diferença na nossa vida. Não basta você saber, ok, pastor, ele promove, ele celebra as minhas alegrias, mas não deixe ele de lado. É como se Jesus não pudesse ver você sorrindo. É como se você viver o júbilo fosse sinônimo de pecado. Não! É como se Jesus estivesse de lado. Aí a gente pode fazer talvez o que ele não agrada. Jesus precisa fazer parte das nossas agendas. Ele precisa ser convidado. Naquelas rodas aonde a gente sabe que talvez a gente deseja fazer o que não agrada, a gente deixa ele de lado. Não, deixa Jesus participar da festa, para ele santificar a sua roda de amigos. Deixa Jesus fazer parte da sua agenda, para que ele toque de forma espiritual aquilo que você achou que seria apenas carnal. Deixa Jesus fazer parte daquele dia aonde você tenta excluir, mas Jesus está dizendo não, ali também é lugar de salvação, ali também é lugar de milagre. Eu quero salvar seus amigos, eu quero salvar os seus familiares. Quanta gente, irmãos, é uma bênção na vida da igreja, serve, tem uma mensagem, mas no momento de celebração, quantos casais, no momento que vai casar, irmãos, parece que deixou de ser cristão, e aquele casamento se torna tão carnal, o ambiente daquele casamento se torna tão carnal, e parece estar tudo bem, mas é porque nos casamentos
Nas agendas da nossa vida a gente costuma a excluir Jesus. O texto está dizendo: não exclua, convide a Ele, deixa Ele dar um toque no teu casamento, na tua vida, nas tuas agendas, deixa Ele santificar os seus convidados, deixa Ele receber a glória do casamento. Quem recebe a glória daquele casamento não é o noivo, quem recebe a glória daquele casamento não é o mestre de cerimônia, é Jesus. Ele é o ponto fundamental. Agora, o texto também nos ensina algo muito interessante. É que quando acontece um problema naquele casamento, o texto vai dizer que eles procuram Jesus. Isso também se aplica a nós. Que nas agendas da nossa vida, se houver algum problema, a gente tem que levar esse problema na pessoa certa. Não tinha ninguém para resolver aquele problema senão Jesus. Tem muita gente levando os problemas da sua vida em pessoas erradas. Tem muita gente compartilhando das suas mazelas, compartilhando com pessoas erradas, com gente que não pode te ajudar, com gente que não pode te transformar, com gente que não pode santificar. Não existe outra pessoa senão o Cristo, para que eu e você compartilhe com Ele aquilo que não deu certo. Eles levaram a Jesus. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse Jesus: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Jesus não pede para levar os convidados. Jesus pede para levar o suposto encarregado, responsável daquela cerimônia. Quando ele percebe que aquela água se transformou em vinho, irmãos, o problema caiu na mão certa. É por isso que ele resolveu. É por isso que a festa não acabou. É por isso que a alegria não teve fim. Isso não quer dizer que no momento da nossa vida, mesmo eu e você regozijando da vida com Deus, nós não estamos isentos de problemas. A questão não é a isenção de problema, a questão é em qual mão a gente coloca. Certa feita, havia uma multidão com fome. O texto vai dizer de um jovem que colocou na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. Qual é o nome daquele jovem? Ninguém sabe, a Bíblia não cita o nome. Aquele jovem tinha muito ou pouco? Ele tinha pouco. Mas o que importa não é a quantidade que se tem,
mas em qual mão coloca? O milagre dos pães e dos peixes acontece porque a problemática foi colocada na mão certa. Irmãos, na mão de Jesus é milagre certo, na mão de Jesus é resolução certa. Para de gastar tempo compartilhando, entregando, confiando situações da sua vida com quem não resolve. Tem momentos que talvez Jesus ele pensa, você está vivendo um problema, vamos dizer que financeiro. Aí você vai no seu melhor amigo e cara, eu estou precisando de um dinheiro, você consegue me emprestar? Ele fala, irmão, eu não tenho. Eu queria ter para te emprestar, mas eu não tenho. Aí você vai na sua mãe e fala, mãe, eu sei que a senhora tem um dinheiro guardado, você pode me emprestar? E a sua mãe fala assim, olha, seu irmão pediu primeiro, você chegou tarde, eu não tenho. Aí você vai numa empresa de crediário, ou de financiamento, ou de empréstimo, e você então faz o cadastro para pegar um dinheiro emprestado. E a empresa diz, olha, você não tem renda para pegar esse valor. Aí você vai diante de Deus, ajoelha e fala, Senhor, eu não tenho o que fazer. É como se Jesus dissesse para mim e para você, por que eu preciso ser o último a saber? Por que eu não fui o primeiro? Por que você tentou em mão errada? Por que você não colocou teu coração diante de mim? Por que você não me mostrou o problema na primeira hora do dia? Por que você não falou comigo? Não sou eu acessível a você, não sou eu o provedor de alegria da tua vida. Irmãos, alguns convidados daquela festa nem notaram que o vinho havia acabado, porque em questão de minutos, eles colocaram na mão de Jesus, e na mão de Jesus acontece milagres. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, que aquilo que você está guardando para você, ou aquilo que algumas pessoas sabem, Jesus está ansioso em ouvir de você. Tem pessoas aqui nessa noite que precisa ainda hoje ter um tempo com Jesus para rasgar o coração diante dele e falar, não estou bem, Jesus, isso não está legal, Jesus, eu não aguento mais. Não é para mim que você tem que falar, não é com o seu melhor amigo fisicamente falando, é com o seu melhor amigo Espírito Santo, é com o seu melhor amigo que você precisa falar. Agora, não basta falar com Jesus, ou ele ser o primeiro a saber. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que ele nos falar. Jesus está aqui, o meu problema. Obrigado, que bom que você compartilhou comigo. Vá e faça isso, isso e isso. Não, Jesus, isso eu não faço. É como se Jesus dissesse, para que você falou comigo então? Você não está me solicitando uma direção, você está me comunicando algo que você já está certo no coração. Eles não apenas colocaram na mão de Jesus, mas toda a direção de Jesus. Vá, pega 6 potes, eles pegaram, enchem de água, eles encheram. Ou seja, a obediência, ela precede o milagre. A obediência, a direção certa, a voz do Espírito Santo e a execução daquilo que Ele nos diz, precede a bênção de Deus sobre a nossa vida. Tem muita gente buscando a bênção sem obediência, tem muita gente querendo vir
mas não quer colocar água no pote. Tem muita gente querendo vinho, mas não diz para a pessoa certa. Diga para Jesus, ouça para Jesus, execute o que Ele te direciona, e certamente verás o milagre. Jesus disse e eles fizeram. Jesus falou e eles obedeceram. Jesus disse: levem agora o encarregado, e eles levaram. Porque nós precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Se fizermos isso, Ele sempre vai ser o Senhor da nossa festa. Diante dos problemas, Ele sempre será o protagonista. Diante das direções, Ele sempre será o mestre, e nós sempre seremos os obedientes. A pergunta é, nessa noite, e eu encerro essa mensagem: você deseja convidar Jesus para a festa da tua vida? Você está disposto com que Ele seja o mestre de cerimônia? O responsável da festa? Pastor, eu estou, ainda que isso acarrete com que as suas celebrações sejam santificadas, ainda que isso gere mudanças no tipo de celebração de vida que você quer, aonde você encontra prazer. Porque se Jesus passa a ser o encarregado da nossa festa, não existe lugar para o mundo, não existe lugar para a vaidade, não existe lugar para a carnalidade. Jesus precisa tocar as nossas celebrações, Jesus precisa santificar o nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa celebração. Jesus não pode participar apenas dos nossos sofrimentos, Ele está ali, mas Ele é onipresente, Ele também está na celebração, Ele está conosco todos os dias até a celebração dos séculos. E volto a fazer a pergunta: nós estamos dispostos a convidá-lo para as nossas festas, para as nossas celebrações, para que Ele seja o ponto central da nossa alegria? Se você está disposto, que nessa noite você o convide, que nessa noite você esteja aberto aos milagres que Ele pode fazer, ainda que isso custe a sua própria vontade, ainda que isso custe o seu ainda apego às coisas da terra. Eu não sei você, mas eu prefiro um Jesus santificando as celebrações da minha vida do que viver uma vida em cima do muro, aonde tem lugares que Ele é convidado e outros não. Talvez no dia do casamento eterno, quem não será convidado será você. Aqueles que não convidam Jesus hoje correm o risco de não serem convidados amanhã. Eu não sei você, mas eu desejo ser uma noiva que anseia o noivo, e eu quero fazer parte desse casamento.